quais são os itens mais importantes em um desenho de detalhamento de formas de engenharia, para que servem as cotas, os eixos, as listas e outras informações que vão nesses desenhos. Você sabe? Assista esse trecho da Semana de Engenharia da UFTM no curso de detalhamentos. Ok. Eu não vou ensinar vocês a usarem o software, manusear as ferramentas do software. A ideia é realmente a gente ver questões de detalhamento. Então, quem depois quiser aprender a usar o software, eu vou comentar mais para frente, mas tem diversos vídeos no YouTube, treinamentos completos para vocês fazerem estruturas aqui. E aí vocês podem baixar uma licença trial ou uma licença acadêmica. Vocês que estão na universidade, vocês têm direito à licença acadêmica, e seguir esses vídeos, fazerem vocês mesmos as estruturas que tem lá disponíveis para vocês criarem, ok? Então, aqui a gente vai entender mais os conceitos de detalhamento, e é sempre importante a gente entender como é que a obra vai executar a estrutura, para a gente entender que tipos de informação que a gente tem que colocar no desenho. Então, uma das primeiras estruturas executadas em uma edificação é o gabarito ou tabeira. Essa estrutura de madeira, onde são amarrados aqui alguns cordões, alguns eixos, né? Que depois vão facilitar na hora de começar a criar as paredes ou fundações, enfim. Então, a gente tem, por exemplo, depois na tabeira aqui, né, linhas que representam os eixos das fundações, linhas que representam os eixos das paredes e assim por diante. Bom, aqui é o nosso modelo 3D, um modelo 3D bem simples, eu não vou mostrar criando para vocês, ok? E aqui a gente está enxergando esse modelo 3D também, só que olhando por cima. Esse aqui ainda não é o nosso desenho final. Para a gente criar o desenho, eu vou pedir para o software, extrair aqui um desenho a partir deste modelo aqui, e vou colocar aqui na tela. Parece muito próximo do que a gente está enxergando aqui, mas existem algumas regras mais para frente, a gente vai ver aqui de cores, de representação que a gente tem que ter nos nossos desenhos para padronizar a entrega de todos os documentos. Bom, só com isso aqui não é possível ainda executar nosso gabarito. A gente precisa definir aonde são os eixos. Então, eu vou incluir esses eixos que eu utilizei aqui para modelagem, eu vou incluir também no meu desenho. Ok. Ainda assim, ele não consegue executar esses eixos porque eu preciso colocar as dimensões, as distâncias entre eles. Então, eu vou colocar aqui uma cota apresentando a distância entre cada um desses eixos nessa direção e nessa direção aqui. Ok. Tem algumas cotas que eu já deixei prontas, que estão aqui no meio dos desenhos, né? Porque existem algumas fundações que elas estão levemente descentralizadas aqui com os eixos que eu fiz. Então, por exemplo, essa sapata aqui, ela está 15, o centro dela está 15 centímetros acima do meu eixo B. Ok? Mas, basicamente, com isso aqui eu já consigo localizar todas as minhas sapatas, todos os meus eixos de fundação aqui da tabeira do gabarito na minha aula. A gente pode facilitar um pouco mais a obra entregando talvez alguma informação adicional. Posso criar, por exemplo, uma tabela que apresente essas informações, tabela de carga da sapata, que apresente, por exemplo, o número da sapata, cada sapata aqui tem um identificador, e a posição do CG dela, tá? Posição do X, do Y e a cota da base. Aqui também tem informação de um valor de cálculo, mas isso aqui não foi preenchido ainda, vai ser preenchido pelo engenheiro responsável por dimensionar as fundações. Então, é uma informação adicional que complementa esse desenho aqui, que vai facilitar também quem está lá na aula. Bom, o interessante aqui da gente trabalhar, por exemplo, com um software que tem a capacidade de trabalhar em BIM, é que os meus desenhos e as minhas tabelas, como eu falei para vocês, elas estão sempre vinculadas com o modelo. Então, se eu, por algum acaso, eu deletar uma sapata ali do meu modelo, essa aqui, se não me engano, é 27, a minha lista, ela tem que já se auto-atualizar, e o meu desenho também tem que se auto-atualizar. Então, a chance de errar aqui
é muito pequeno. Se a gente estivesse trabalhando no CAD, eu tinha que deletar aqui e deletar aqui, 3 vezes. Ou em qualquer outro desenho que isso fosse aparecer, né? E não só eu posso modificar pelo meu modelo, mas as modificações que eu fizer no meu desenho também tem que atualizar o meu modelo ou a minha lista. Então, se eu, por exemplo, movimentar essa sapata ou deletar ela, né, aqui por meio desse desenho, a posição aqui da minha sapata 27 tem que ser alterada também, junto. Legal. Resumindo aqui, é lógico, talvez eu fizesse uma extensão desses eixos aqui. Bom, eu poderia talvez estender os meus eixos aqui para ficar um pouco mais fácil a leitura em cima das sapatas que estão mais centrais, mas resumindo, isso aqui é o que eu precisaria para mandar para a obra, ok? E aí os nossos próximos desenhos, eles vão ser os desenhos isolados de cada uma dessas sapatas. Mas a gente precisa fazer um vínculo entre essa sapata e o desenho que vai estar em uma outra prancha, um outro detalhe. Então eu preciso fazer talvez uma organização pelo nome da sapata. Bom, essa é a sapata 01 e eu estou fazendo o detalhamento da sapata 01. Mas uma forma mais inteligente de fazer não é pelo nome, é pelo tipo da sapata. Por quê? Eu vou ter outras sapatas que são exatamente iguais a essa aqui, e aí eu não vou precisar detalhar ela 2, 3 vezes se eu fizer pelo tipo. Okay? Vamos lá para o desenho de detalhamento isolado das sapatas, e aí a gente vai entender um pouco melhor. Bom, eu preciso identificar ela aqui e depois falar que eu estou detalhando a sapata tipo 1. Para eu identificar ela aqui, ela já tem informações aqui, eu só preciso escolher quais que eu quero extrair essas informações. Escolher algumas aqui. Vou fazer para todas. E escolher as informações que eu quero extrair delas. Então, vou colocar sapata 05, tipo 01, a dimensão de 90 por 90, a cota da base, acabei colocando porque era uma informação fácil de ser retirada, e também pode ajudar junto aqui nesse desenho, e o esforço de cálculo. E aí eu posso ir enumerando aqui as minhas sapatas em cima dessa prancha ainda. Mas a ideia aqui é a gente fazer uma ligação desse desenho aqui, sapata tipo 1, com os próximos desenhos que nós vamos fazer. Antes disso, vamos olhar as imagens aqui para a gente entender o que a obra vai executar. Então, ela vai executar essa forma de madeira para depois concretar. Então, a gente precisa entregar as dimensões da forma, né, para que ele consiga construir essa estrutura de madeira. Só que, com um desenho 2D, fica difícil, às vezes, da gente representar uma dimensão que varie nas 3 direções. Então, essa diagonal aqui, por exemplo, ela varia na direção X, na direção Y e na direção Z. E eu não consigo representar isso com um desenho 2D. Então, a gente vai entregar mais de um desenho 2D, talvez uma elevação e uma planta, para conseguir apresentar tudo isso. E lá na obra ele vai fazer da seguinte forma: como ele não vai ter essa dimensão, ele vai executar a base da sapata, depois com as alturas ele vai, e com o topo da sapata, ele vai fazer aqui a projeção do topo, né? Então eu tenho aqui a altura da parte que é constante, depois eu tenho a parte da altura que é inclinada aqui, e aí ele faz aqui o fechamento do topo da sapata, né, e liga os pontos aqui para terminar a forma. Então, mais ou menos, provavelmente, é isso que ele vai fazer. Vamos começar, então, os nossos desenhos isolados. Eu vou pegar aqui a ferramenta para criar uma seção da minha estrutura. Vou chamar essa seção de S01. E vou escolher exatamente a posição que eu quero enxergar a minha estrutura. Tirei o desenho, vou colocar ele aqui na tela. Ok. Vou tirar mais um desenho que vai ser a planta. Vou tirar a partir daqui que eu acho que vai ser um pouco mais fácil. Esse aqui eu vou chamar só de 01, vou chamar de S. Esqueci de um passo aqui, só refazer a ferramenta. Assim, 01. Cadê aqui? E vou determinar se eu quero olhar de cima ou de baixo. Eu quero olhar para baixo para conseguir enxergar a base dela.
Bom, quando eu pedi para tirar um corte, dentro dessa minha região onde eu pedi para ele tirar um corte, o software identificou que tinha uma outra estrutura e ele entendeu que eu queria detalhar essa estrutura. Então, eu vou remover, eu só quero detalhar essa pata aqui. E aqui também eu vou remover, quero só detalhar essa pata. A caixa de corte aqui, que a gente está vendo aqui em cima do modelo, ela representa exatamente o que a gente está enxergando aqui. Então, essa caixa de corte, ele acaba pegando metade da sapata, eu vou estender ela para enxergar a minha sapata inteira. Legal. E aí, antes da gente começar os detalhamentos aqui, vamos falar um pouquinho por que a gente desenha com cores, enfim, por que a gente tem essas regras de cores aqui para emitir os nossos desenhos. Na verdade, quando a gente for imprimir isso, vai sair tudo em preto e branco. Vamos só enxergar aqui mais ou menos como é que vai ser, né? Então, para cada cor de linha que eu tinha ali, eu vou ter uma espessura diferente de impressão. E essas espessuras, a função delas é dar uma sensação de profundidade. Então, as linhas que estão mais espessas, elas estão, teoricamente, mais na minha frente. E as linhas mais finas, essa vermelha, por exemplo, ela era vermelha, ela está mais no fundo. Tá? Isso o software faz automaticamente em função da posição que você está tirando o seu corte. Deixa eu voltar para as cores. Então, para cada espessura de linha de impressão, eu vou enxergar uma cor aqui. É mais fácil a gente enxergar cores do que espessuras que às vezes são muito próximas, muito parecidas. Então, aqui fica mais claro para mim que o vermelho é mais fino, o cian é mais espesso e o verde é um intermediário ali. Então, se eu movimentar, por exemplo, essa minha caixa de corte aqui, essa linha cian, se vocês prestarem atenção, tenho duas linhas ciãs. Elas são as que estão passando bem em cima da minha linha de corte. É essa linha aqui, perdão, é do pilar, né? É essa linha aqui do pilar e essa linha aqui do pilar. A verde, que está aqui um pouco à direita, é o que eu estou enxergando um pouco mais para trás. É essa aqui. E a vermelha é a que eu estou enxergando mais lá no fundo, essa vermelha tracejada. Inclusive, ela está escondida dentro da estrutura, né? Eu preciso enxergar primeiro o volume de concreto para depois enxergar ela aqui, por isso que ela vem tracejada, tá? Então, se a gente mexer nessa nossa caixa de corte, automaticamente o desenho também vai mudar todas as cores. Isso é feito automaticamente, tá? Ok. Então, agora sim, a gente pode continuar os nossos detalhamentos. A gente precisa dimensionar, colocar as dimensões da nossa estrutura aqui em cima do nosso desenho. Vou colocar aqui, por exemplo, então, as cotas da minha sapata, da planta da minha sapata. É válido a gente colocar as cotas totais, porque lá na obra, às vezes, aqui é lógico, uma conta simples, mas dificilmente alguém vai ficar carregando uma calculadora de um lugar para o outro. Tem algumas contas que não são tão fáceis de ser realizadas. Para a gente é muito fácil colocar uma cota total. Então, a gente tem as cotas totais e as cotas parciais. Cotas parciais é uma cota que apresenta a dimensão total. Vamos vir aqui para cima, fazer as mesmas cotas, só que aqui eu vou conseguir enxergar um plano a mais. As cotas, por mais que elas sejam repetidas, nessa direção aqui, é válido a gente mostrar. Aqui é uma estrutura, de novo, simples, né, da gente representar. Então, até que se eu não mostrasse, por exemplo, essas cotas de 25, 40 e 25 aqui, ficaria fácil a pessoa fazer uma analogia aqui com aqui, né? Mas em situações mais complexas, serve até para a pessoa justamente referenciar esse desenho aqui que eu estou fazendo com esse desenho aqui, que é o meu segundo desenho, o meu desenho secundário. Okay? Vou fazer aqui as cotas da altura agora. Eu vou fazer também, como venho fazendo aqui, a cota total e vou colocar até a cota do pilar. É só mudar a propriedade dessa aqui para o texto voltar ali para dentro. Então, basicamente, isso aqui seria um desenho isolado nas nossas fundações. Se fosse uma fundação que ela não fosse igual dos dois lados, talvez fosse interessante eu detalhar, fazer duas elevações para ela, tá? Uma olhando nessa direção e outra olhando nessa direção. A gente pode também ajudar, facilitar, principalmente na compra de materiais, colocando tabelas aqui, eu chamo de resumo de sapatas. O que vai constar nesse resumo? Bom, a sapata tipo 1, eu tenho só uma dela, no meu projeto inteiro. A área dela é de 1,78 metros quadrados de forma. Então, esse aqui é o consumo de material. O volume aqui acabou que ficou como zero, eu devo ter errado alguma fórmula minha na hora de arrumar essa tabela. Tá? E aqui a gente depois tem
a área total e o volume total, principalmente quando a gente tem, né, mais de uma sapata igual a essa. Então, o tipo 4 a gente tem 12 sapatas iguais dentro do projeto. Cada uma eu preciso de 1,87 metros quadrados de área. Então, para as 12 eu preciso de 22,4. Uma lista automática, se eu deletar qualquer sapata, esse resumo também vai ser atualizado. E isso aqui, então, finaliza o nosso desenho de forma.